A gente sabe que o Brasil já é o país com o segundo maior número de casos de morte por coronavírus, né, que a gente só perde para os Estados Unidos, por enquanto. E saiu uma projeção do Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde da Universidade de Washington, que é usada pela Casa Branca, que diz que o Brasil vai passar os Estados Unidos no dia 29 de julho, no número de óbitos, né, que a gente vai contabilizar nesse dia 137.500 mortos e que os Estados Unidos vão contabilizar só 137 mil, que é um número alto também, óbvio, mas que é 500 a menos do que o Brasil ia contabilizar. A pergunta é como que a gente pode chegar a ser o primeiro país a ter o maior número de óbitos e o que poderia ter sido feito lá atrás, né, em fevereiro até em março? Bom, primeiro, a gente precisa tomar cuidado com essas projeções. Eu te diria, brincando, que a gente não erra, os epidemiologistas não erram tanto quanto os economistas, mas também erram, né? Então, é claro que essas projeções elas são feitas considerando uma série de dados, uma série de evidências, número de óbitos, testagem, número de casos, a dinâmica populacional, a estrutura demográfica. Isso é uma possibilidade, não quer dizer que isso vá acontecer. Eu dividiria esses fatores em 3 blocos principais, né? O primeiro deles é a questão da liderança. Quando você olha em termos globais, os países europeus, a própria China, Estados Unidos, os principais casos de sucesso de países que conseguiram enfrentar essa situação, reduzindo o número de sofrimento, o número de casos, reduzindo o número de óbitos e minimizando o impacto da pandemia, tem um fator em comum a todos esses países: liderança. Nova Zelândia, Japão, Alemanha, França, Portugal. Você pode fazer uma lista, né? Liderança em que sentido? Uma liderança técnica e política. Ou seja, uma liderança onde o Ministério da Saúde desses países assumiu o controle e a condução do enfrentamento à pandemia, e uma liderança política onde ou o primeiro-ministro ou o presidente, dependendo do tipo de regime, lideraram um esforço nacional de enfrentamento dessa situação. Você vê que onde houve dubiedade ou fragilidade, aconteceu uma situação ruim. Um exemplo, Inglaterra. O primeiro-ministro inglês, no começo, menosprezou, não é? Entrou numa postura negacionista, acabou adoecendo, foi internado, mudou totalmente a sua visão, mas está sendo criticado agora porque o erro cometido no começo custou muitas vidas. Estados Unidos é outro exemplo, né? De negacionismo, venda de falsos tratamentos, falta de coordenação. Mas o principal exemplo negativo é o Brasil. O Brasil não só o mandatário principal da nação, o presidente da República, desde o início desse processo, tem assumido uma postura irresponsável de não acreditar na ciência e de dar um mau exemplo para a sociedade brasileira, né? Como teve a coragem de trocar 2 ministros da Saúde em pleno processo pandêmico, né? Então, tão importante quanto ter tecnologia, recursos humanos, profissionais motivados, leitos, medicamentos, numa situação como essa, de enfrentamento de uma situação totalmente desconhecida e nova, é ter liderança, visão estratégica, coordenação nacional e comunicação transparente. E nós não temos, nós perdemos isso.
Nós estamos há mais de um mês sem ministro e há mais de um mês sem Ministério da Saúde. Na verdade, o que está acontecendo no Brasil é uma coisa muito curiosa. Os prefeitos e governadores, apoiados por pesquisadores, cientistas, entidades da área de saúde pública, construíram uma governança paralela e trabalham sem o Ministério, ou apesar do Ministério da Saúde. Isso está muito evidente agora, quando você observa os planos de saída, de início de saída do distanciamento social para de volta ao normal. Não é? Você não tem uma coordenação nacional, você não tem padrões nacionais, cada governador coloca na rua uma proposta, cada prefeito inventa uma estratégia distinta, é um caos absoluto. Então, na verdade, o Brasil perdeu uma grande oportunidade de fazer diferente no cenário global. E curioso que a saúde pública brasileira é respeitadíssima em termos globais. Só lembrando, o segundo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Marcolino Candal, foi um brasileiro que ficou dirigindo a OMS por 20 anos. O Brasil foi um país fundamental, por exemplo, na aprovação do acordo da Convenção Quadro para a Redução do Tabagismo. O Brasil foi uma das lideranças na aprovação do acordo de TRIPS e de flexibilização de proteção patentária. O Brasil foi liderança na produção de genéricos para combater a AIDS. Nós temos o melhor programa de imunizações do mundo. Combatemos com competência o surgimento da Zika aqui no Brasil, nos transformamos em uma liderança global em relação a essa questão. Né? Então, havia uma grande expectativa, inclusive no cenário internacional, de que o Brasil tinha tudo para fazer diferente. Infelizmente, nós jogamos essa oportunidade fora. A segunda dimensão ela é muito importante, por quê? Porque, ao contrário dos países a que eu me referi, países europeus, países muito mais desenvolvidos, o Brasil é um país muito heterogêneo, muito desigual, com muita miséria. 40 milhões de subempregados, 11 milhões de desempregados, 12 milhões de pessoas vivendo em condições habitacionais totalmente inadequadas. Então, uma coisa é você falar de isolamento social para a classe média, outra coisa é para o povão. E para você poder fazer com qualidade um isolamento responsável e que tenha impacto na redução da velocidade de disseminação da doença, é preciso uma política econômica consistente, que permita que as pessoas mais vulneráveis possam, de fato, ficar em casa, mantendo o isolamento. E a resposta do governo federal foi pífia. Hoje nós temos 10 milhões de pessoas que ainda estão aguardando a liberação da primeira parcela da ajuda de R$600. Então, houve uma visão ortodoxa, uma visão pobre, uma visão, eu diria, quase que alienada da política econômica, no momento em que a saúde dependia muito da política econômica. Ao invés da política econômica se unir à saúde e elas caminharem juntas, o que a gente viu foi uma dicotomia. E a terceira dimensão é do sistema de saúde em si. Né? O SUS está mostrando que sem o SUS nós estaríamos numa situação de barbárie social. Nós não teríamos 44 mil óbitos, teríamos o dobro ou mais neste momento. Está se mostrando de maneira muito importante. Veja que na região norte e nordeste, onde a situação está muito grave, 85% a 90% da população dependem só do SUS. Não tem plano de saúde, é diferente de São Paulo. São Paulo, metade da população paulista tem plano de saúde. A outra metade depende do SUS exclusivamente. Né? Mas, em relação a esse aspecto, eu acho que nós erramos em duas questões importantes que eu queria chamar a atenção. A primeira foi o fato de que, lá no início, em março, nós falamos muito em UTI, respirador, equipamento de proteção individual, profissionais de saúde treinados e capacitados. Esquecemos que o Brasil tem um exército de 300 mil agentes comunitários de saúde. Nós temos a saúde da família, que cobre 120 milhões de brasileiros, e deveríamos ter usado essa estrutura para quê? Para fazer detecção precoce dos sintomáticos, isolamento dos sintomáticos, ver as pessoas com quem esses sintomáticos entraram em contato e usar toda uma estratégia de saúde pública. Teria sido possível fazer, possivelmente teríamos tido menos casos, menos óbitos se tivéssemos ido por aí. E, por outro lado, ficou evidente as fragilidades do Brasil na capacidade de testagem. Mas aí nós temos uma questão importante que quero chamar a atenção. A aprovação da emenda 95 de 2016, que congelou os gastos sociais por 20 anos e que retirou 20 bilhões do orçamento do Ministério da Saúde apenas no ano de 2019, tem responsabilidade nisso. Então, o SUS, que já vinha no subfinanciamento fragilizado, ele enfrenta essa pandemia mais vulnerabilizado do ponto de vista da sua capacidade de resposta e
especificamente a sua capacidade laboratorial poderia ter sido muito maior se investimentos tivessem sido feitos ao longo desses últimos anos. Então, acho que essas 3 dimensões elas são fundamentais para que nós possamos compreender por que chegamos a esse ponto e como chegamos a esse ponto. E nesse momento em que, em algumas regiões, isso é muito importante também chamar a atenção, não dá para falar de uma pandemia Brasil. Você tem a situação da pandemia no Brasil é totalmente diferente da região norte e nordeste, da região São Paulo. sudeste, e agora na região sul e Minas Gerais, a gente pode falar um pouco sobre isso, porque vai acontecer coisa nova aí pela frente. Então, nós temos situações muito diferentes. Acabou de ser feito um estudo pela Universidade Federal de Pelotas, muito importante. Eles fizeram um inquérito sorológico, ou seja, eles mediram na população a presença de anticorpos para a Covid-19. Ou seja, então, eles mostraram uma coisa muito interessante. Entre 17 e 21 de maio, que eles fizeram o primeiro teste, e entre 4 e 7 de junho, quando eles fizeram o segundo teste, aumentou a proporção da população brasileira que já entrou em contato com o vírus, aumentou, na média, em cerca de 100 cidades, de 1,7 para 2,3. E chamando muita atenção alguns fatos. Por exemplo, na região norte, em algumas cidades, a proporção da população, por exemplo, em Boa Vista, 25% da população já entrou em contato com o vírus. Em compensação, em São Paulo, isso está abaixo de 3%. Então, 97% da população paulista ainda não entrou em contato com o vírus. Já no Rio, essa proporção em 2 semanas aumentou de 2,2 para 7,5. O que isso significa? É que o vírus continua circulando com velocidade em todo o país, em quase todo o país. Mas ele está indo das capitais agora para o interior. Então, esse que a gente chama de R, ele ainda está acima de 1. E você só pode relaxar e, portanto, começar a flexibilizar Abaixo quando ele de 1, né? cai abaixo de 1, certo? Então, nesse momento, o que nós temos? O vírus continua circulando. Nesse momento que começa a esfriar e tem um padrão de circulação de vírus respiratórios no Brasil muito interessante, que agora começa esse período para Minas, São Paulo, mas principalmente Minas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, se você notar agora, o número de casos e de óbitos nesses estados é muito baixo, mas pode ter certeza que a situação vai piorar nas próximas semanas. Né? Por outro lado, está havendo um fenômeno de interiorização da doença, né? E aí tem uma coisa importante, é que grande parte dos municípios do interior, fora dos grandes contextos urbanos, não dispõe de infraestrutura hospitalar. Então, 17 milhões de brasileiros moram, em média, a pelo menos 2 horas de transporte de um centro mais especializado. Então, o que pode acontecer? Você começa a perceber que nas capitais o número de leitos ocupados de UTI começa a cair, ou seja, você começa a ter uma capacidade instalada ociosa maior, mas essa onda que virá do interior, ela vai ser... Esses pacientes serão internados nesses leitos Na que capital. existem na capital. Então, eu acabei de ver agora que o número de óbitos hoje em São Paulo subiu de novo. Sim, a gente teve recorde, né? Então, nós temos que ter muito cuidado nesse processo agora de retorno, de flexibilização do isolamento, porque nós podemos correr o risco de ter repiques, aumento súbito de casos, aumento da taxa de ocupação de leitos. E você sabe que é muito mais difícil você sair do isolamento do que entrar nele. Porque quando você sai, você passa um recado para a população: olha, melhorou, está tudo sob controle, vamos começar a voltar à vida normal com máscara. E, de repente, você chegar e falar: para tudo. Deu tudo errado, eu estava errado, vamos voltar todo mundo para casa de novo. Isso é muito complicado, seja do ponto de vista de cada um, seja do ponto de vista do empresariado, dos negócios, enfim, da economia, é muito ruim. Eu queria perguntar o que o senhor faria se o senhor fosse ministro da Saúde nesse momento bem crítico, né, da história do país. Então, o problema todo é esse que eu te falei no início. Quer dizer, quando você tem um Ministério da Saúde coeso, respeitado, né, assessorado por cientistas, pesquisadores, observando o que a ciência recomenda, definindo parâmetros para que os governadores e prefeitos possam adaptar esses parâmetros à sua realidade, né, disponibilizando testes, né, para que a gente saiba exatamente por onde o vírus está andando, por bairros, né, dentro das cidades.
Aí sim você pode fazer um planejamento sério e responsável de reabertura gradual do comércio, dos shoppings, lá na frente, bem mais à frente, escolas, bares, restaurantes. Você sabe que o ambiente fechado é o ambiente mais propício à disseminação e à contaminação das pessoas que ficam ali, né? E quanto mais tempo você fica dentro de um ambiente fechado, maior o risco. Então, é por isso que você começa reabrindo pelas atividades que não são feitas em ambiente fechado. Então, Atividades ao ar livre. o shopping estaria fora de questão, por O exemplo. shopping teria que ser um pouco mais na frente, né? Mas, veja, nós perdemos essa liderança, essa coesão, né? Então, foi o que eu te falei. Na verdade, São Paulo virou uma espécie de mini Ministério da Saúde paulista. Rio de Janeiro, mini Ministério da Saúde carioca. Quer dizer, o que o governador de São Paulo fez? Ele montou um comitê de especialistas, de pesquisadores e cientistas que está lhe assessorando nesse processo. O Rio, idem. O consórcio do Nordeste, os governadores do Nordeste, montaram sob a liderança do brilhante pesquisador Nicoleles, né? É quem está liderando um conjunto de epidemiólogos, estatísticos, matemáticos, sanitaristas, infectologistas, né? Então, nós perdemos essa liderança e essa coesão. Então, e é difícil você trabalhar numa situação como essa, é muito difícil. O conselho que assessora o governo da Alemanha não é composto apenas por médicos, epidemiologistas, Tem infectologistas, economistas também. tem economia, tem cientista político, tem antropólogo. Então, é uma visão muito mais ampla, porque esse é um problema muito mais complexo. A gente não está lidando apenas com uma questão que caiba na medicina ou na saúde pública. É uma questão política, é uma questão econômica, é uma questão social, é uma questão psicológica, porque há sofrimento psíquico por você manter durante um período muito longo as pessoas em isolamento. Então, agora, quando você joga fora essa oportunidade, que foi o que o governo brasileiro fez, o governo federal fez, simplesmente jogou fora essa oportunidade. É de uma irresponsabilidade dramática. Hoje, um exemplo mundial de irresponsabilidade criminosa no enfrentamento da pandemia chama-se Brasil. O FDA, que é a agência reguladora americana, que Isso era a uma nossa das Anvisa, perguntas. proibiu o uso nos Estados Unidos. Então, olha que curioso. O Trump, que era também um dos defensores do remédio, não vai poder mais usar nos Estados Unidos, porque o órgão regulador simplesmente proibiu. Mas eles estão exportando 2 milhões de comprimidos para cá. E até agora o Ministério da Saúde e a nossa Anvisa... E eles expandiram o uso para crianças e mulheres grávidas, que são grupos de risco, né? Exatamente. Quer dizer, então, é uma irresponsabilidade total. Então, é um desprezo pela ciência, é um desrespeito pelos profissionais de saúde que estão arriscando suas vidas cotidianamente nessa frente de contenção, de tentar impedir que a doença se dissemine. É muito grave e muito triste. E voltando um pouquinho para o estado de São Paulo, né, que você comentou antes, eu queria entender, a gente vê que os números de casos estão migrando mesmo da capital para o interior, agora, né, esse agora é o novo problema, e a gente está fazendo esse processo de reabertura gradual, que são em etapas, mas eu queria entender, assim, em que status o estado de São Paulo está. A gente está no pico, a gente está tá mais estável, a gente vai viver uma segunda onda, né? E quando que ela vai ser? É difícil você ter um modelo preditivo, não é? que me permita responder assim, olha, já chegamos no pico, agora vamos começar a descer de maneira sustentada, e eu te garanto que daqui a 30 dias nós vamos ter uma redução sustentada de casos e não teremos uma segunda onda. Nada disso que eu disse pode ser comprovado, não é? A gente não sabe como esse vírus vai se comportar. Em princípio, eu não diria que São Paulo já chegou no topo, não é? Porque esse topo ele pode ser um pico que comece imediatamente a cair, ou ele pode ser um platô que mantenha durante um período ainda um número de casos de morte sustentado, e aí sim ele comece a descer. Essa abertura que foi feita agora, e as cenas que eu vi pela televisão do Mercado Popular em São Paulo me deixaram horrorizado. Milhares de pessoas nas ruas, em contato. É ilusão imaginar que o fato de você estar usando máscara vai te proteger 100%. Isso não existe. O uso de máscara é importante e, de fato, reduz o risco, mas não reduz no nível de segurança total. Então, tem muita gente achando, eu boto a máscara, não preciso fazer mais nada, não preciso ficar em casa, não preciso lavar as mãos frequentemente. Se eu estiver me sentindo mal, eu vou de qualquer maneira sair. Isso tudo não pode ser feito. Então, o risco é que a gente tenha calculado mal, não apenas São Paulo, Rio e outras capitais, o momento de começar, o time de começar esse processo de abertura. As próximas semanas vão ser fundamentais.
se a gente observar que começa a haver um nível de ocupação dos leitos muito rápido nos próximos dias e semanas, né? E que o número de mortes continue se mantendo sustentados, seria muito prudente repensar o plano. Eu sei que o plano é flexível, ele não é rígido, a qualquer momento a Pode voltar. autoridade do governador ou do prefeito podem fazer mudança, dos prefeitos do contexto da grande São Paulo podem fazer essa coordenação, mas acho que ainda é muito cedo para a gente dizer com segurança absoluta a seguinte questão: chegamos no pico, daqui para frente vai ficar tudo tranquilo. Por que a gente não pode dizer isso também do ponto de vista do vírus? Pelo seguinte, hipótese 1, esse vírus pode, por exemplo, nos próximos meses, demonstrar que ele está perdendo velocidade de disseminação e que os casos começam a se apresentar com menor gravidade. Isso apontaria para quê? Ele poderia se transformar em mais um vírus sazonal, junto com os da influenza, H1N1. os coronavírus que dão resfriado e as síndromes respiratórias, que acontecem sempre no primeiro semestre no Brasil, né? E aí ele vai ser um vírus que vai estar aí, a gente vai aprender a conviver com ele. Nós vamos ter surtos, enfim. Ou ele pode realmente não. Ele pode, aparentemente, ele ter reduzido muito a sua disseminação, ter desaparecido, entre aspas, de repente ele dá uma segunda onda muito forte. Nós não temos resposta, por que não temos ainda? Porque a gente ainda não tem respostas para os aspectos da imunologia, ou seja, a gente não sabe, por exemplo, qual é o grau de proteção que uma pessoa que teve a doença tem. O nível de anticorpos que ele produziu protege por quanto tempo? É para sempre ou não? Não sabemos. Agora tem a boa notícia, eu imagino que você vai me perguntar, da parceria do Butantan com o laboratório chinês para fazer a vacina. Né? Mas é tudo uma grande interrogação. A vacina vai mostrar resultados robustos? Não sabemos. Ela pode ser uma vacina, por exemplo, o ideal seria o quê? Uma vacina como a do sarampo. Você toma, está protegido contra a doença. Mas pode ser que não, pode ser uma vacina que exija mais de uma dose, pode ser uma vacina que seja parecida com a da gripe, que protege o quê? 50%, 60%, ou reduz a gravidade, evita que as pessoas que fiquem em contato com o vírus contraiam uma doença respiratória, evoluam para uma pneumonia grave. Então, tudo vai depender dessa fase 3 que é O testada no vírus Brasil. ele pode se mutar também, né? Eu não sei se em um curto período de tempo, mas ele pode se mutar, né? As evidências que nós temos até agora é que esse vírus, as mutações que ele já sofreu, Ele veio do SARS e do MERS. as mutações que ele já sofreu, inclusive no Brasil, são mutações que não impactam nem o grau de transmissão, nem o grau de gravidade da doença. Tá? Então, aparentemente, não. Aparentemente, não. A coisa vai ficar nessas duas dimensões do jeito que está agora, nesse momento. Então, só para entender esse processo de reabertura que talvez tenha sido precipitado, é bom a gente olhar essa variável do R, né, que é o índice transmissível do vírus também, né, para Exatamente. Se tiver abaixo de 1, então a gente pode manter a abertura. Em São Paulo não está abaixo de 1. Em São Paulo, nesse momento, ele se mantém aí em 1,3, 1,2. E o isolamento social agora, evidentemente, que estava se mantendo em torno de 50%, nós nunca conseguimos chegar a 70%, ele agora caiu, deve estar em 40%, chegando para 30%. Bem baixo, é. Então, aí, essa é uma outra coisa que eu queria comentar. Se nós tivéssemos conseguido, se tivéssemos tido liderança, coerência, coesão e comando, nós possivelmente teríamos conseguido manter por 2 meses um isolamento alto de 70% ou mais e poderíamos ter planejado de maneira mais consistente o retorno. Como nós perdemos isso, o grau de isolamento foi muito oscilante. Ele chegava a 55, 50, 45, 40, subiu um pouquinho. Então, isso exigiu que nós tivéssemos que ficar mais tempo em isolamento. Então, de qualquer ponto de vista, da doença, do enfrentamento da doença, da economia, da capacidade da população manter essa situação, foi muito ruim. E esse índice, ele varia, né? Como o senhor disse, que em vários estados é como se fossem epidemias diferentes, né? Porque tem um grau diferente. Esse índice transmissível no Rio, por exemplo, é mais alto. Sim, no Rio também continua acima de 1. Agora, onde a gente pode, com uma certa tranquilidade, afirmar que a epidemia chegou no auge, no pico, e está começando a descer, é na região norte. Porque vejo o dado de Boa Vista. Em Boa Vista, 25% da população já entrou em contato com o vírus, ou seja, o vírus se disseminou muito. Não é? Então, agora você ainda tem um número de óbitos alto, mas a tendência na região norte é que daqui para frente o número de casos de óbitos caia de maneira sustentada. Por outro lado, a região sul
e Minas Gerais, que até o momento, se você olhar, tem um número relativamente muito pequeno de casos e óbitos, existe uma preocupação dos epidemiologistas de que agora, com a aproximação do inverno, com temperaturas mais baixas, e é o padrão de circulação dos vírus respiratórios exatamente começa nesse período, para esses estados e alguns outros, que a situação piore nessas regiões. E esse processo de reabertura em São Paulo e no Rio, né, em São Paulo que chama Plano São Paulo, ele pode ser considerado, pode ocorrer uma imunidade de rebanho, assim, por consequência ou não? Não, não. Veja, a gente fala imunidade de rebanho, quando a gente fala, é o seguinte, um exemplo prático, né? Você vacina a população infantil contra a poliomielite, consegue uma cobertura de 90%. Imunidade coletiva é o nome mais adequado do que imunidade de rebanho. É o seguinte, toda a população tem anticorpos, produziu anticorpos, é protegida da doença e o vírus, então deixa de circular. Né? Agora, numa doença como essa, para você obter imunidade coletiva muito alta, 60%, 70% da população, você teria que expor a população a esse vírus nesse nível. E eu já te falei que o estudo de Muitas Pelotas pessoas vão mostra... morrer. Não, é dramático, né? Você calcula aí pelo menos em torno de 5% da população teria uma doença grave. Então, seria uma... Nós contaríamos, na verdade, milhões de óbitos, e não milhares de óbitos, como estamos contando. E o estudo de Pelotas mostra que a maior parte da população brasileira, na maior parte dos estados, ainda não entrou em contato com o vírus. Com exceção, como eu te falei, de Boa Vista, Então, 25%, Fortaleza, 15%, Rio de Janeiro, 7,5%, São Paulo, abaixo de 3%. Então, o que significa isso? Que a maioria da população ainda não entrou em contato com o vírus. Então, por isso que é muito importante esse processo de volta ao normal, que você tem uma população ainda muito suscetível. Se o vírus começa a circular com rapidez, você tem uma segunda onda. que já aumentaria. Sim. Em alguns estados está aumentando. Eu acabei de ver agora, em Pequim, está surto, acontecendo um né? surto. Né? Eles tiveram que fechar escolas, tiveram que colocar um monte de gente em quarentena, porque o vírus, por algum motivo, circulou, provavelmente alguém, um portador assintomático. A gente sabe que o Brasil tem um número de subnotificação muito alto e que, inclusive, de acordo com uma das pesquisas da Universidade de Pelotas, se você multiplicar o número, e a gente também já falou isso na última entrevista, que se você multiplicar o número oficial divulgado pelo Ministério por 12, aí, de fato, você vai encontrar um número que é mais compatível à realidade. E, além disso, a gente também é um dos países que menos faz testagem da população, somando ao fato de que muitas pessoas são assintomáticas, o Brasil vive um cenário turvo sobre o que está acontecendo de verdade. Sim, com certeza. Eu daria o seguinte exemplo: é como se você tivesse, quando você olha para essa doença, é como se você se visse de repente no meio de um nevoeiro, sem saber exatamente para onde ir. O que você precisa? Você tem que iluminar, você tem que jogar luz forte para poder olhar um pouco adiante. A gente continua nesse nevoeiro usando uma lanterninha. Você não consegue ver o que está acontecendo. Exatamente por isso. Como eu estou testando muito pouco, e essa capacidade de teste é tão dramática que o Brasil está testando 2 a cada 100 mil. Os Estados Unidos está testando 60 e praticamente 70 a cada 100 mil. Então, é muito baixo o grau de testagem. Tem uma notícia boa, que em São Paulo, parece que é nessa semana, uma nova tecnologia desenvolvida pelo sírio-libanês, em parceria com uma empresa privada, vai lançar no mercado um teste que vai ser mais barato do que os que estão no mercado, e ele é muito mais simples, mas não é um teste de anticorpos, é um teste para detectar a presença do vírus, é um teste para diagnóstico. Né? Você sabe que hoje o teste de PCR, esse teste tem que ter uma pessoa que faça um swab, introduz um swab na narina, faça uma colheita de material. Durante o exame, a pessoa com muita frequência tosse, espirra, ou seja, pode contaminar quem A está pessoa que está colhendo o fazendo o material. exame. Essa nova tecnologia, simplesmente, a pessoa suspeita, coloca um pouco de saliva no tubo, não precisa de ninguém colher, não precisa do swab. Esse tubo vai para um laboratório e o resultado sai em 1 hora. A tecnologia para fazer esse teste, que vai permitir, se eu não me engano, fazer 3 milhões de testes mês, pelo menos, a tecnologia vai ser colocada gratuitamente à disposição de qualquer laboratório público e privado que queira fazer o teste com a mesma tecnologia. Ou seja, o acordo que foi feito com a empresa privada exige que ela disponibilize o acesso à tecnologia para qualquer laboratório público ou privado. Eu tenho a impressão que essa nova tecnologia permitiria nós ampliarmos em muito o número de testes, porque uma das limitações não é só
ter os testes, é colher o material, levar para o laboratório, analisar. Isso está demorando mais de 15 a 20 dias. E com esse novo teste teríamos um resultado em uma hora. Então é uma luz, né, no meio do É uma nevoeiro. luz. E a vacina é outra luz. Eu queria fazer um comentário que pouca gente está pensando nisso. O Brasil é um dos únicos países em desenvolvimento que tem duas grandes fábricas de vacinas. O Butantan, em São Paulo, E a Fiocruz no Rio. e a Fiocruz no Rio, que produzem 90% das vacinas que o Brasil utiliza no Programa Nacional de Imunizações. Não é à toa que o Butantan conseguiu fazer um acordo com essa empresa chinesa. Não só porque o Brasil é um lugar que tem condições de fazer esse estudo clínico, essa fase 3, em milhares de voluntários, mas também porque tem uma fábrica com potencial de produção. Isso é muito importante, porque nós seremos, por exemplo, se a vacina funcionar, nós poderemos ter condições de fabricar essa vacina aqui no Brasil e, portanto, a vacina estar disponível para a população brasileira, o que é muito expressivo. Como que o senhor vê o jeito, a maneira como o Ministério da Saúde anda divulgando os dados de casos de coronavírus e de óbitos? Foi muito ruim essa postura do governo. Primeiro, o Ministério não tem ministro. Nós temos um general, por mais capaz que seja, por mais brilhante que seja a sua história como militar, ele não entende nada de saúde. E o Ministério está todo ocupado por militares da reserva e da ativa que não entendem nada de saúde. Então, nós não temos Ministério da Saúde. Então, o Ministério veio, mais uma vez, atrapalhar. Ora, por que a informação é tão importante? Ela é importante por 3 motivos. Primeiro, para a ciência. Sem informação, a ciência não consegue jogar luz sobre o quadro. Estudos, pesquisas dependem de informações. Quanto mais informação, melhor. Segundo, informação é fundamental para planejar, para elaborar protocolos de ação, planos de ação, intervenção na realidade, eu conhecer quais são as tendências, então de que maneira eu tenho que me organizar. E, em terceiro lugar, informação importante como prestação de contas para a sociedade. Orientar a população com transparência, com franqueza, de maneira corajosa, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Então, no momento que você espera que o Ministério amplie a transparência, ele assume uma postura de reduzir a transparência, de omitir informações. Então, foi muito ruim, foi mais uma medida desastrada que desgastou ainda mais a imagem do Brasil no cenário internacional e que impacta negativamente. Mas veja como é que a realidade é incrível, né? Quer dizer, a própria sociedade brasileira se organizou, as secretarias estaduais, municipais e a grande imprensa, com uma série de outras instituições, se organizaram e montaram uma estrutura paralela de divulgação de dados. Então, na verdade, eu diria o seguinte, o Ministério da Saúde de hoje não é necessário nem para divulgar dados. Não precisamos do governo federal para nada no momento, infelizmente. O governo federal abdicou da sua participação. Na verdade, o que eu acabei de falar é um equívoco. Abdicou, não. Abdicou de fazer o que tinha que fazer e só vem fazendo o que prejudica a população. Então, na verdade, hoje o grande aliado do vírus é o governo federal. E a gente vai voltar ao normal, a uma vida normal, entre aspas, só com a vacina? Uma normalidade absoluta, ou seja, tudo voltando a funcionar normalmente, teatros, cinemas, Lugares que têm aglomerações, assim. viagens aéreas, empresas, sem uma vacina ou sem, a gente não falou aqui, mas uma outra possibilidade, que consigamos chegar a um medicamento, a um grupo de medicamentos que possa ser administrado precocemente, impedir que a doença evolua com gravidade, né? Ou a vacina, ou um conjunto de medicamentos eficazes que realmente funcionem. Nós vamos, durante um bom período, viver nessa situação de alguns surtos localizados, parece que a doença desapareceu, reaparece aqui e ali, uma certa manutenção de um certo distanciamento, a manutenção do uso de máscaras, a necessidade de testar com mais frequência. Tudo isso, infelizmente, vai estar no nosso cotidiano nos próximos meses. O SUS ainda pode ser considerado o trunfo brasileiro nessa pandemia? Não tenho dúvida. E eu fico muito feliz de perceber que a sociedade brasileira acordou para essa questão, percebeu como o SUS é importante. Então, uma das coisas que vai ficar para o futuro é essa consciência política, essa coisa mais disseminada, das pessoas perceberem como é importante investir no sistema público, né? Um sistema que proteja a sociedade brasileira, que proteja a população brasileira. Mas nós vamos ter que enfrentar as fragilidades do SUS, a sua fragilidade econômica, a sua fragilidade do ponto de vista de qualidade, as suas diferenças regionais, não é? As suas desigualdades estruturais, para que a gente tenha um sistema de saúde
melhor. Mas eu acho que uma coisa que a gente ganhou muito e aprendeu, e a sociedade brasileira aprendeu e está reconhecendo, a própria grande mídia, que sempre foi muito crítica ao SUS, está reconhecendo isso, é a importância do SUS para o futuro do Brasil. Enfim, acho que o Brasil está vivendo uma situação dramática, talvez o momento mais crítico da sua história, muito difícil. O meu temor é que a gente saia dessa situação, por exemplo, com o aumento da desigualdade. O Brasil já tem uma desigualdade dramática, desigualdade estrutural, aumento do desemprego, aumento da fragilidade social. Então, nós estamos vivendo uma crise política grave, com ameaças à democracia. Estamos vivendo uma pandemia que já levou 44 mil patrícios à morte. E estamos vivendo uma situação econômica também que se afigura como muito séria. Então, eu acho que é o momento das forças vivas da sociedade brasileira se juntarem em defesa da democracia e em defesa da população brasileira, no sentido de uma política econômica que realmente proteja os mais vulneráveis, né? Acho que isso vai ser fundamental para a sobrevivência do país e da nossa sociedade.